Foi ruim a festa, mas pensei pressa numa ação para a depressão e ao violão. Fiz alguns acordes, a desordem do meu coração não é mole não. Quase que sofri desilusão, quase que sofri desilusão. Tristeza, tristeza foi assim, se aproveitando pra tentar se aproximar. Ai de mim, se não fosse o pandeiro dançar e o tamborim pra ajudar a marcar, e o tamborim pra ajudar a marcar. E logo eu, com meu sorriso aberto e o paraíso perto, pra vida melhorar. Malandro desse tipo que balança mas não cai, de qualquer jeito vai ficar bem mais legal. Pra nivelar a vida em alta astral, pra nivelar a vida em alta astral, pra nivelar a vida em alta astral. Samba aqui, samba ali, samba lá. Sextamos! Bom dia, pessoal! Que delícia começar nosso programa ao som de ninguém mais, ninguém menos que Alessandra Crispim. Bom dia, então, Alessandra. Seja bem-vinda e obrigada por animar o Manhã Diversa dessa sexta-feira, sexta-feira de carnaval. Bom dia também para Mariana Zacaron. Bom dia, Roberta Relo, e bom dia para você que está nos assistindo. Já deu para perceber que o programa dessa sexta-feira está incrível, né? Afinal das contas, já é carnaval no Manhã Diversa. E como é que tá o clima aí na sua casa? Já preparou tudo pra folia? Se ainda não tem problema, não se preocupe, porque nós vamos te ensinar a fazer maquiagem recreativa nas crianças e também brincadeiras para curtir a folia com os pequenos. Nós vamos trazer para você também notícias do mundo dos famosos e no Bora Rangar tem receita de bolo de refrigerante de laranja. E aí, curtiu? Então fique com a gente porque o Manhã Diversa tá começando agora. E o Manhã Diversa já começou com o quadro mais delicioso do nosso programa. Hoje o chefe Arthur Veloso vai fazer um bolo de refrigerante de laranja. É isso aí, Roberta. Mais uma receita de vó, né? E essa semana o Bora Rangar tá super saudosista e trazendo muitos clássicos dos anos 90, né, Arthur? Bom dia pra você! Bom dia, Mari. Isso mesmo, a gente tá saudosista. Eu acho que esse saudosismo, né, tem tudo a ver com carnaval também. Acho que carnaval tem muito sobre lembrar os carnavais passados, histórias que aconteceram, desfiles que marcaram época. Então, por que não trazer receitas saudosistas aí pro pessoal de casa? Principalmente porque é um carnaval mais intimista, muita gente vai receber familiar dentro de casa e tal. Então, essas receitas aí pro pessoal brincar em casa. Fácil de fazer, barato, simples e que todo mundo gosta. E essa receita é diferentona, né, Arthur? Nunca tinha visto aí um bolo feito com refrigerante. Tô ansiosa para saber um pouco mais sobre essa receita. Então, bora rangar! Bora rangar então, Roberta. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Eu sou o chefe Arthur Veloso. Hoje aqui no Bora Rangar você vai aprender a fazer esse clássico dos anos 90, que é o bolo de refrigerante de laranja. Para fazer essa delícia que fica com saborzinho de laranja tão gostoso, a coberturinha de coco ali que combina tanto com laranja, você vai precisar de papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela. Para fazer esse bolo de refrigerante de laranja são poucos ingredientes. 3 copos de farinha de trigo, 3 copos de açúcar, 4 ovos, 1 colher de sopa de fermento químico em pó, 1 pitada de sal, 1 copo e meio de Fanta laranja, meia xícara de chá de leite de coco, 1 caixinha de leite condensado,
coco ralado a gosto, mas aí a gente vai gastar mais ou menos um pacote de coco ralado, tá certo? Então, gente, é o seguinte, a gente está nesse clima de carnaval aí, a gente está preparando receitas essa semana saudosistas, né? Eu falei no começo do programa, esse saudosismo do carnaval, assim, eu sempre tenho essa sensação nessa data. É uma época do ano que eu gosto muito e eu achei muito bacana a gente fazer essa semana pré-carnaval com receitas saudosistas, muitas receitas refrescantes, mas receitas para compartilhar com a família, que eu acho que é essa pegada do feriado aí, que está bastante dentro da gente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar essa receita. Ó, já deixei ali o meu forno aquecendo, sempre, né? Pré-aquecendo o forno, 180 graus é a temperatura geralmente que a gente usa para fazer bolos. A gente começa untando a nossa forma aqui da maneira mais clássica, né? Manteiga primeiro para aderir à farinha que vem depois. Então, ó, mas capricha na manteiga, gente, porque o que acontece? Essa massa é uma massa bem molhadinha, ela é bem úmida, ela tem uma elasticidade bacana, o que facilita, tá, na hora de desenformar. Então não é um bolo que vai quebrar, mesmo que ele agarre um pouquinho aqui, isso aconteceu até com a gente no teste, mesmo que ele agarre no fundo da forma, é um bolo que desenforma fácil, porque ele tem a elasticidade, ele te permite pegar nele, até quase conseguir dobrar a massa de tão elástica que fica. Isso é sinal de que ela está bem molhadinha, vocês vão ver que bolo fofinho, que bolo gostoso. E fica com um gostinho de laranja impressionante. E além disso, né, a coberturinha aí de coco que vai, daquelas que entram na massa, sabe? Que a massa ela tem essa esponjosidade também, né? As bolhas de ar que ficam ali, elas aceitam bastante um líquido depois. Então a gente vai aprender um truque aí que você pode usar em outros bolos, inclusive, para umedecer a massa. Ó, vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui para a gente poder untar a nossa forma. Passa aí, ó, se preocupando com os lados da forma, né, com as paredes da forma do bolo. Isso é muito interessante para a gente deixar tudo bem untadinho desse jeito que está aqui. E esse excesso de farinha aqui, ó, eu vou colocar aqui para a gente não desperdiçar. Então, nossa forma já está untada. Eu queria aproveitar agora, antes de começar a bater o nosso bolo, para falar um pouco sobre esse tipo de receita que leva às vezes um refrigerante na massa, né? Uma bebida aí industrializada. É curioso porque alguns historiadores dizem que esse costume de usar bebidas industrializadas na massa, no preparo, existem algumas massas de salgadinho que levam guaraná, algumas massas de fermentação também que levam refrigerante, e isso remonta de uma época onde em alguns lugares no Brasil o acesso à água limpa era muito dificultado. Porém, aí ficava mais fácil, às vezes, quando você tinha que usar água na massa, você trocar por uma bebida industrializada para garantia de que a qualidade daquela bebida ali, que foi tratada, né, foi ali industrializada, tem seus conservantes. Então, era mais seguro você fazer, às vezes, um bolo com refrigerante do que usando água. Eu não sei se para essa massa isso aqui equivale, mas eu achei curioso trazer essa história para cá, porque é uma história interessante que conta um pouco a história aí do nosso país, né, também através da gastronomia. Ó, quebrando os ovos em separado, sempre, né, a gente vai bater aqui no liquidificador. Os 4 ovos, tá? Sempre estou usando ovos de casca vermelha, porque são ovos que têm a gema mais amarelinha, né? São ovos que têm um percentual de proteína às vezes mais alto, por causa da alimentação das galinhas que colocaram esses ovos aqui. Então a gente sempre tem um resultado mais bacana, de uma massa mais firme, né? De um bolo mais saboroso. Então sempre que você puder optar por ovos de casca vermelha é legal. De preferência ainda que sejam caipiras, e aí não tem necessidade que seja de casca vermelha, né? Se você tem galinha no quintal ou tem um vizinho que cria galinha, sempre tem aquele ovo, né? A doação do ovo. Dá a opção por fazer com ovo, ovos caipiras, vai ficar mais gostoso ainda. Passar só uma aguinha na mão aqui, que eu sujei de ovo. Vamos lá então, ovos para dentro, a gente vai adicionar agora o açúcar.
com cuidado. Pode dar uma mexida aqui para o açúcar incorporar aqui no ovo, né? Para facilitar o trabalho do liquidificador, porque é uma massa bem pesada em açúcar, então pode ser que o liquidificador agarre um pouco aqui na hora de bater esse começo. Então dá essa leve misturada aqui já no ovo e no açúcar. E agora a gente vai adicionar aqui o refrigerante de laranja. A gente está usando 1,5 copo. Você vai escolher um refrigerante de laranja aí de qualidade que você encontre na sua cidade. Eu coloquei na receita Fanta Laranja, né, que é a referência que a gente tem, mas eu sei que existem várias marcas aí, principalmente de refrigerantes pequenos, que a gente encontra somente em algumas regiões e às vezes são refrigerantes muito gostosos. Eu gosto sempre de quando eu estou viajando aí, principalmente pelo estado de Minas Gerais e mais ainda no estado de São Paulo, no estado do Rio, existem várias marcas de refrigerantes locais que são muito gostosos, são bem mais baratos e às vezes até impressionam o nosso paladar, que está acostumado com aquelas marcas maiores, né? Aqui em Juiz de Fora a gente tem marca de refrigerante local e é muito gostoso. Então aqui, ó, a gente vai bater a nossa massa sem colocar a farinha, tá? A farinha a gente vai misturar depois. Misturamos aqui os ovos, a farinha, o refrigerante de laranja e aí você já vai vendo a cor bonita que tem essa massa, né? Isso vai influenciar no resultado final. Vocês vão ver que a gente vai ter um bolo bem amarelinho no meio. Isso também não só pelo uso do refrigerante, mas pela escolha de ovos, né, com a gema bem amarela que eu estava comentando no começo. Ó, a gente vai misturar aqui a parte líquida com a parte sólida. Você nunca joga a parte líquida toda de uma vez dentro aqui da tigela. Vai colocando aos poucos, vai misturando e isso também garante que você consiga misturar tudo mais bem misturadinho, ó. Coloca uma parte, a gente vai colocar de 3 aqui. Coloca uma parte, mistura, vem com a outra, ó. Usando o fouet, ou então pode ser o garfo, tá tudo bem. No ritmo da bateria de escola de samba. Ó, vamos lá, vamos misturando para poder, né, desfazer os gruminhos de farinha que podem se formar na massa. Agora eu já posso entrar com o restante aqui dessa batida, né, de refrigerante, ovo e açúcar. Vou misturando até eu perceber que toda a farinha que estava aqui foi hidratada pela nossa parte molhada. Olha como é uma massa bem leve, ó, bem líquida mesmo, tá? E agora, no final, a gente vai colocar na verdade, né, o fermento químico em pó e uma pitadinha de sal. É pouca coisa, só para realçar os sabores aqui da massa, tá? Não é para salgar, mas sempre quando a gente está fazendo doce, na maioria das vezes eu tô colocando uma pitadinha de sal aqui, vocês têm observado. O sal ele serve para realçar sabor, ele não é somente para salgar as receitas, tá? Olha aqui, ó, a nossa massa já tá toda misturadinha, não vejo mais nenhum gruminho, não vejo bolinhas aí de fermento, misturei bem, dissolvi tudo. A gente vai pegar a nossa forma aqui, lembrando, né, o meu forno já está aquecido a 180 graus, deixei ele ali aquecendo com uns 10 minutinhos de antecedência. Vou despejar a forma aqui dentro, o bolo aqui dentro da forma. Olha aí, é o que eu falei, né? A massa bem laranja, lembra até um bolo de cenoura, né? Pela cor dela assim. E olha aqui, ó. A gente vai levar para assar ali. Como é uma massa um pouco mais líquida, né? Tem uma hidratação bem alta, ela acaba tendo um tempo de forno maior. Ela vai ficar aqui por 30 minutos. A partir de 25 minutos você já pode abrir o forno e fazer o teste do palitinho, né? Pode ser que o seu forno seja mais potente, né? Dependendo da função do forno que você escolheu aí. Então, a partir de 25 minutos, pode fazer o teste do palitinho. Se ele sair sequinho, tá pronto o bolo. A gente tira, deixa esfriar ali uns 10 minutinhos pra gente desenformar, levar para gelar e cobrir. Mas isso a gente vai fazer só no próximo bloco do Bora Rangar. Manhã Diversa tá começando bonito, tá começando lindo. A gente tá recebendo aí, ó, a presença da grande Alessandra Crispim, sambista renomada na cidade de Juiz de Fora. Então a gente vai pro intervalo e eu queria ir pro intervalo
escutando um som da Alessandra Crispim. Ó, já falaram pra mim aqui que não vai ser possível no primeiro bloco. Vamos fazer o seguinte, sobe o som da bateria, daqui a pouco vocês curtem a Alessandra Crispim em casa. Pode ser então? Então a gente vai pro rápido intervalinho, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 31 minutos e vamos falar de coisa séria. A invasão russa à Ucrânia é o grande acontecimento desse fim de fevereiro no cenário internacional. E o Manhã Diversa não poderia deixar de trazer esse assunto para você. Nosso objetivo é ajudar você a entender os motivos dessa invasão e as consequências que a guerra pode causar aqui no Brasil. A gente conversa então agora com Wilson Mendonça, que é especialista em relações internacionais. Bom dia, Wilson. Prazer te receber aqui no Manhã Diversa. Bom dia a todos, o prazer é meu. Para a gente começar então o nosso bate-papo, não poderia ser diferente. Queria que então explicasse um pouco mais sobre o conflito desses dois países, o que tem causado isso? Bom, para fins didáticos, né, eu vou tentar fazer um panorama acompanhado um pouco mais histórico e nos trazer para o presente para tentar entender o que está acontecendo, né? A Rússia, ela fez um cerco à região da Ucrânia recentemente, com muitos militares e bastante arsenal bélico, em decorrência de um processo razoavelmente longo de negociação com países do bloco ocidental, com um fim exclusivo de fazer com que a Ucrânia não fizesse parte da organização do Tratado Atlântico Norte. Vou explicar o que é isso. Essa organização, já para o passado agora, ela foi criada em 1949, durante o período da Guerra Fria, para fazer frente ao bloco soviético, que, por sua vez, também criou um outro bloco, que seria o Pacto de Varsóvia. Porém, esses dois blocos nunca se enfrentaram, né? Esses blocos, durante a Guerra Fria, eles nunca se enfrentaram. Também pode ser visto como uma forma de manutenção da paz, porque a partir do momento que eles verificavam o quão oneroso e contraproducente seria um enfrentamento direto, acabava não havendo a guerra, né? Então isso, durante toda a Guerra Fria, nunca aconteceu. Com o fim da Guerra Fria, o bloco do Pacto de Varsóvia, o bloco do soviético, foi extinto, porém se manteve o bloco da OTAN, que é o do Atlântico Norte, que congrega países como Estados Unidos, Canadá, países do Oeste Europeu, como Alemanha, França e Inglaterra. Esses países, durante a década de 90, fizeram algumas intervenções pontuais em algumas regiões e também expandiram o número de aliados que antes não pertenciam ao bloco. E aí é que a gente vai chegar no ponto principal da discussão de hoje. Países que antes eram da influência soviética, a partir dos anos 90 e principalmente dos anos 2000, eles começaram a ingressar no bloco do Ocidente, o que gera uma ameaça muito grande para a Rússia, porque cada vez mais eles estão com mais militares, mais orçamento voltado a fins bélicos, mais próximos das fronteiras russas. Então isso gera uma grande estabilidade. E a Ucrânia, ela é muito chave por essa questão de defesa do território russo, né? E a Rússia deixou muito claro de que não aceitaria o ingresso da Ucrânia na OTAN. E a OTAN deixou também muito claro de que não aceitaria esse tipo de condição. Então, com essa falta de acordo, a Rússia impôs militarmente esse cerco. Não houve, por parte do bloco ocidental, uma postura de acatar essa posição russa. E agora a gente está vendo um processo praticamente previsível, né? A Rússia usou o primeiro recurso de que invadiria regiões separatistas ao leste da Ucrânia, porém agora a gente tem praticamente uma guerra generalizada no território ucraniano, né? Com invasões próximas a Kiev, no norte do país, e também por meio da Crimeia, na região sul, parte da Moldova também está fazendo a invasão. Ou seja, o interesse agora é fazer domínio completo do território ucraniano. E o que representa essa entrada da Ucrânia na OTAN?
Essa entrada da Ucrânia na OTAN é dizer que grande parte dos escudos antimísseis, das bases antiaéreas, de militares treinados por outros países, eles teriam infraestrutura suficiente para poder se instalar na Ucrânia na porta de entrada da Rússia. E isso seria uma ameaça muito grande para a Rússia, né? Militarmente ela se sentiria extremamente vulnerável com esse tipo de condição. Então essa foi algo que a Rússia não aceitou, e justamente por não ter aceitado ela foi às vias de fato para conter esse tipo de manobra. E Wilson, para a gente também entender quais são os movimentos separatistas do país e o que eles representam, o que eles querem? Na verdade, também a gente tem que fazer uma retomada histórica, né? Entender que a Ucrânia, como fazia parte do bloco soviético, grande parte da população dela também é de origem étnica russa, né? Então, na porção oriental, por exemplo, que eles chamam muito da região de Donbass, a gente tem duas províncias ali que depois da anexação da Crimeia, em 2014, né? 2014 a Rússia também teve um problema com a Ucrânia e ela simplesmente invadiu parte da Ucrânia e incorporou essa parte à Rússia, que é a região da Crimeia, né? Uma região que tem acesso a portos e hoje é uma das regiões mais militarizadas na Rússia, próximas à Ucrânia. E também hoje a gente, nessa época, duas outras regiões também se declararam praticamente separatistas, né? Que seriam Donetsk e Lugansk. Essas duas regiões, elas estão na porção oriental da Ucrânia. 80% da população dessa região é de russos, né? Eles têm passaporte russo, falam russo, são de origem russa, e esse foi um dos argumentos de Vladimir Putin para fazer a invasão. Porém, é um argumento que vai se enfraquecendo, haja vista que Kiev, que fica muito distante dessa região, que é a capital da Ucrânia, também está na iminência de ser invadida, se já não tiver sido invadida agora, quando a gente estiver conversando. Então, a leitura que a gente tem é que o interesse seria muito mais de controle absoluto da Ucrânia e colocá-la como uma subordinada aos interesses russos do que simplesmente proteger populações separatistas nas regiões de Donetsk e Lugansk. Os Estados Unidos nesse cenário todo? Essa é uma questão muito complexa, né? Porque o próprio primeiro-ministro ucraniano, ele deixou muito claro que o Ocidente esqueceu da Ucrânia, né? Porque ninguém movimentou, a não ser falar sobre sanções, militarmente ninguém foi em defesa da Ucrânia até agora. Os Estados Unidos também, desde o início eles falaram que não fariam nenhum tipo de intervenção militar, porque eles deixavam claro de que, primeiro, porque a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN, né? Segundo a OTAN, a invasão a um país seria invasão a vários outros. Mas os Estados Unidos, nesse momento, eles não manifestaram nenhum tipo de interesse de fazer nenhum tipo de intervenção militar. O que eles estão mobilizando agora são sanções econômicas em relação à Rússia, exclusivamente. Porém, a gente tem percebido uma diplomacia um pouco mais incisiva por parte da França e por parte da Alemanha, grande dependente do gás da Ucrânia e da Rússia. Porém, os Estados Unidos, a gente consegue enxergar pouca mobilização agora em relação à região. E Wilson, aproveitando que você falou sobre isso, como você analisa então essa resposta, né, inicial aí dos Estados Unidos com essas sanções e que inclusive, né, descartou talvez uma luta aí nesse início? É realmente a melhor maneira de lidar? Bom, na verdade seria o viável, né, o possível. Um conflito direto, armado, com uma potência como a Rússia, que tem um certo endosso, um apoio tácito aí da China, seria algo extremamente complexo, oneroso, desgastante e não seria muito bem-vindo nessa altura do campeonato, em véspera de eleições no Congresso dos Estados Unidos, um aumento de inflação também considerável no país. Eu diria que o timing foi um timing bem desfavorável para os Estados Unidos nesse aspecto. As sanções econômicas, elas têm impacto,
Porém, são impactos mais de longo prazo. Infelizmente, na maioria das vezes, elas afetam muito mais a população mais pobre, né, do que o país de maneira geral, né? Porém, a gente também pode reconhecer que a China pode entrar para compensar essa carência dessas sanções com aportes financeiros, investimentos em outros produtos, tentar. A China já é a maior parceira comercial da Rússia de longe há muito tempo, então, e a China reconhece de certa maneira essa insatisfação da Rússia e esse sentimento de ameaçada dela em relação ao Ocidente, por isso o apoio. Portanto, as sanções elas teriam impacto, mas um impacto muito limitado, né? Porque a gente não está falando de um país tão pequenininho, a gente não está falando de um país que também não tem tantos recursos que podem comprometer o mundo inteiro, né? Wilson, muito obrigada pela sua fala, é uma fala muito didática mesmo, né, que explora aí o contexto político, geográfico, de todas essas questões. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, né, do próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre como isso que está acontecendo lá pode influenciar, né, o Brasil. Então, muito obrigada, já a gente volta com o nosso bate-papo. E você aí de casa, aproveita então o intervalo para mandar uma pergunta para a gente. Agora são 10 horas e 42 minutos e a gente volta em instantes. Estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre os impactos da invasão russa à Ucrânia. A gente conversa com um especialista em relações internacionais, Wilson Mendonça. Mais uma vez, muito obrigada por participar e esclarecer, né, esse conflito para a gente, todas essas questões que permeiam isso. E para a gente agora entender um pouco mais sobre como isso pode refletir aqui no Brasil, né? Recentemente, Jair Bolsonaro viajou para a Rússia, mesmo em meio à possibilidade de um conflito que não aconteceu à época, mas sim agora. Como que foi vista essa visita do presidente por outros líderes internacionais? Essa pergunta é muito boa porque ela, obviamente, tem interpretações já parciais, né, por parte, principalmente, de quando a gente separa as duas óticas, né? Primeiro, o eleitorado, o âmbito doméstico. Como que o âmbito doméstico, os cidadãos brasileiros enxergam essa visita e quais cidadãos brasileiros que enxergam o quê, né? E a outra parte é como que o sistema internacional, como que os outros países enxergaram essa visita. A leitura mais técnica é que a visita teve um timing péssimo, ela tinha uma agenda muito esvaziada, né? A gente pode falar que o Brasil sempre foi dependente de fertilizantes e cada vez mais se torna mais dependente ainda, não seria uma visita presidencial que bloquearia esse tipo de dependência. Porém, era o nosso principal receio, a declaração de solidariedade à Rússia e que enxerga em Putin um defensor da paz, essa história toda, ela tem um impacto muito grande, porque ao Brasil não visitar a Ucrânia, do mesmo momento que visitou a Rússia, ele quebra um protocolo que é um protocolo de pacifismo, né, de respeito ao direito internacional, de simplesmente mencionar a sua repúdia a qualquer tipo de intervenção militar que afronte, que viole o território de um estado vizinho, né? Isso é tudo que o Brasil desconsidera, não apoia e está na nossa própria Carta Constitucional, né? E outros países leram esse tipo de postura como uma postura parcial, uma postura como se o Brasil tivesse escolhido um lado, né? Os Estados Unidos emitiram uma nota de que o Brasil ele acabou se posicionando em relação a um conflito e tradicionalmente nós somos neutros, né, nos conflitos internacionais. Muito pelo contrário, o interesse nosso seria tentar o máximo possível procurar todo tipo de solução pacífica de controvérsias. Não foi o que nós fizemos recentemente. Então, no cenário internacional, o Brasil já se encontra extremamente isolado, né, no sistema internacional em relação a convites de visitas presidenciais, a convites em fóruns internacionais, a participação mais incisiva em próprios eventos internacionais, e isso vai ajudar o Brasil a se tornar mais isolado ainda, tá? Essa é a visão do resto do mundo, né? Agora vamos pensar no âmbito doméstico. A
Uma outra leitura técnica que teria foi que é uma visita que teve o fim exclusivamente de favorecer parte do eleitorado do presidente da República, né? O que é o grande problema de utilizar a política externa como utilizar a política de Estado, né? Que é quando o presidente representa o país fora do Brasil, ele é chefe de Estado, ele não é chefe de executivo, né? Então ele não pode querer favorecer um grupo de eleitores em detrimento de todos os interesses do Brasil ao longo da história, né? A gente não pode analisar essa relação de 4 em 4 anos como a gente faz na eleição presidencial. Nós temos que analisar essa relação como uma relação histórica e que tradicionalmente ela é muito linear, né? Todas essas mudanças repentinas de postura ideológicas, né? Deixar de visitar os Estados Unidos por causa da ideologia de Joe Biden, ou deixar de visitar a Argentina agora, ou também a Chile, provavelmente o Brasil não vai fazê-lo por causa dessa falta de afinidade com o presidente, ou seja, em nenhum momento a gente deve ter isso como um critério para controlar ou não controlar uma agenda diplomática. A agenda diplomática, quem deve conduzir são as pautas, são os interesses nacionais, não os interesses partidários. Esse é um ponto-chave. E então o Brasil ainda não emitiu nenhum posicionamento oficial com relação a essa situação, né? Essa é a leitura que a gente tem dessa visita que aconteceu. Na verdade, o vice-presidente emitiu ontem, foi desmentido, né, pelo presidente, falando que ele não tem autoridade para fazer isso. Eu fico com receio sempre, pelas entrevistas que eu dou, de falar se o Brasil emitiu ou não, porque eu estou pelo menos há 1 hora sem checar a internet e as notícias. Eu não sei se já o fiz. Já deveria ter feito. Na verdade, ontem a Embaixada Americana fez uma pressão muito grande para que o Brasil se posicionasse, né? E isso é algo urgente. A posição histórica todos nós já sabemos, né? O Brasil é contra qualquer tipo de violação territorial, respeita a soberania e solicita o mais urgente possível a retirada de tropas. Esse é o que deveria ter sido. Porém, a gente está bem acostumado a se surpreender com novidades, na maioria delas negativas, em relação a posicionamentos personalistas, né? Então eu diria que a gente não tem ainda a ideia de qual que seria o posicionamento do Brasil. Mas reforço, eu posso me arrepender, abrir no computador aqui e perceber que já houve um posicionamento. Mas até agora eu não vi nenhum oficial por parte do presidente e do executivo. E o mundo inteiro tá tenso, né? A gente pode dizer que talvez a gente esteja aí na iminência de uma 3ª guerra mundial, ou ainda é cedo para a gente fazer, né, essa analogia aí com uma possível guerra mundial? Eu considero que das coisas mais trágicas da humanidade também foram uma das mais benéficas, né? Que foi a descoberta da bomba nuclear. Ela foi capaz de ser a principal ferramenta de dissuasão de qualquer conflito bélico, né? O que isso quer dizer? Ela torna inútil um conflito direto utilizando esse recurso, por motivos óbvios. Se um país atinge um outro utilizando um arsenal nuclear e recebe um contra-ataque, os dois países ficam praticamente inutilizáveis. Eles não conseguem produzir nada, eles não conseguem se recuperarem, né? E aí, nesse caso, a gente está falando de todas as potências nucleares do mundo envolvidas, né? Então, isso é muito diferente de uma Segunda Guerra, né? A gente não tinha uma... Bom, na verdade, a Segunda Guerra só acabou por causa desse recurso, né? Então, eu diria que os anos anteriores, todo o período durante a Segunda Guerra, ele se estendeu justamente porque não havia nada que impedisse que os conflitos acontecessem, justamente por causa do desenvolvimento tecnológico. Hoje em dia a gente tem isso. Porém, tudo há limite, né? Os estados vão chegar a um ponto de perceber que daqui para frente a gente precisa chegar em algum acordo, porque todas as armas convencionais que são utilizadas hoje, fora nuclear, elas têm um impacto também brutal, né? Elas destroem vidas, infraestrutura, territórios, então, e são essas que estão sendo utilizadas agora pela Rússia. A OTAN tem arsenal para isso, porém, ela não está fazendo intervenção no Azerbaijão, ela não está fazendo uma intervenção no Iraque, ela não está fazendo intervenção em Kosovo, né? Ela está fazendo intervenção
contrária a uma potência gigantesca como a Rússia, que tem o apoio da China, né? Então não é uma questão simples. Não foi à toa que a OTAN, com muita convicção e muito heroísmo, não entrou nesse conflito diretamente. Ela não entrou porque realmente ela sabe que o outro lado é extremamente poderoso. Então isso pode gerar um conflito gigantesco. Porém, esse conflito não pode ser de muita duração justamente por causa das ferramentas de dissuasão, porque vai chegar um ponto que todos os lados vão deixar claro de que, bom, daqui para frente a única coisa que a gente pode resolver isso aí é com um ataque nuclear. Eu não concordo, você não concorda, então a gente tem que ceder e assinar um armistício, né? Então, eu não diria que a gente está prestes a entrar numa terceira guerra, mas não deixaria de ser uma guerra localizada, trágica e histórica, né? A gente está falando de uma região que desde a Segunda Guerra não sofreu um ataque, né? Então isso é muito sério, isso é muito grave. E a gente pode esperar, perdão, a gente pode esperar que a Rússia vai parar na Ucrânia ou talvez haja aí uma invasão de outros países da região? Essa pergunta é a mais difícil de todas. Eu acho que se eu pudesse ter a audácia de respondê-la de maneira taxativa, eu diria que não faz muito sentido para a Rússia além da Ucrânia, porque seria o maior recado que ela poderia dar para a ineficiência da OTAN, né? Eu peço desculpas agora. Justamente porque, para mostrar que um bloco que foi formado com um fim, que era o da Guerra Fria, ele não mais faz sentido hoje, porque ele está muito mais sendo utilizado como instrumento de enfraquecimento de estados rivais do que por outros motivos. E a invasão na Ucrânia manda um recado muito claro de que, por mais que a Ucrânia não faça parte da OTAN, a OTAN tem suas limitações. Tem suas limitações, inclusive, de coordenação entre as partes, né? Os estados, inclusive durante o governo Trump batia muito de frente, falando que, olha, a contribuição financeira de vocês para a manutenção do bloco é irrisória em relação à segurança que esse bloco oferece para vocês. Então a gente tem que rever toda essa história e tal. Então, eu diria que ele pararia na Ucrânia, porque já seria uma mensagem muito clara de que ele não aceita mais nenhum tipo de ameaça. Eu estou falando no nome de Putin, né? Ele não aceita nenhum tipo de coerção militar para que isso molde o comportamento russo, sabe? Eu acho que já é uma mensagem fortíssima, claríssima. E Wilson, para quem acha que o conflito, por ser do outro lado do mundo, não afeta nós brasileiros, o que a política, tanto interna e externa, assim como essas relações exteriores, tem a ver com o nosso dia a dia e pode sim afetar, né, a nossa qualidade de vida e várias outras coisas? Puxa, isso tem tantos desdobramentos que a gente vai percebendo no nosso dia a dia, principalmente quando a gente coloca a mão no bolso, né? A economia ela é tão interdependente hoje em dia a gente está tão interligado em relação a fornecimento do mundo inteiro, né? Normalmente a gente tem um produto, mas a gente sabe onde ele foi montado, mas raramente a gente sabe de onde vem todos os componentes dele, né? E a Rússia, apesar de não ser uma potência em vários aspectos de produção, de inovação tecnológica, em muitas áreas, né? Na área espacial, na área militar, não posso ser generalista nesse sentido. Mas é um fornecimento de commodities, é um país que fornece commodities básicas que são extremamente vitais para o funcionamento da cadeia produtiva de vários setores hoje. Cito exemplos. O petróleo, por exemplo, né? 40% do setor aeroviário hoje é dependente do petróleo. O custo do setor aeroviário hoje é dependente do petróleo. Então você consegue imaginar o que isso pode comprometer, o aumento do preço do petróleo, que hoje já está em 100 o barril, que pode chegar a 125 hoje ainda no final do dia. O que isso pode comprometer para a aviação, para o preço final da oferta da passagem? Não só de passeio, né, de carga, de tudo, de logística em geral. O trigo, o milho, fertilizantes, como a gente estava falando do Brasil também, né, gás. Ou seja, carvão, são bases de muitas indústrias. E isso
indiretamente compromete muito a indústria de consumo mundial, né? A indústria de logística, a indústria de consumo, então é tudo um processo em cadeia, né? As coisas não vão, a gente não consegue enxergar isso isoladamente. Isso diretamente vai afetar tal produto. Ela vai afetar uma cadeia produtiva que vai repassando os custos para os produtos seguintes e necessariamente quem arca com isso é o cidadão, né? Então, preço da gasolina, preço da passagem aérea, preço do pão, preço de vários outros produtos que nós teremos consideráveis problemas. Wilson, gostaria de agradecer muito a sua participação. Algumas agências, né, já estão aí indicando que o presidente da Ucrânia quer negociar, né? Então, assim, a gente fica aí na esperança e na torcida que esse conflito acabe logo, porque já são centenas de mortos e realmente, pela sua fala, deu para ver que isso, infelizmente, pode ganhar uma proporção muito grande, seja afetando a vida mesmo das pessoas, até várias outras coisas. Então, assim, muito obrigada por esclarecer hoje pra gente. O prazer foi todo meu. Apesar do tema ser muito árido, foi uma satisfação conversar com todos vocês. Muito obrigada. Agora são 10 horas e 59 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e logo depois tem Bora Hangar. Hoje o chefe Arthur Veloso está ensinando a fazer bolo de refrigerante de laranja. Até já! Manhã Diversa de volta nessa quinta-feira, agora são 11 horas e 1 minuto e chegou a hora de falar da notícia das celebridades. Quem tá aqui com a gente é o Netinho Rocha. Netinho, você é sempre bem informado, né? Então seja bem-vindo ao Manhã Diversa de hoje. Bom dia, Mari. Bom dia, Roberta. Bom dia pro pessoal de casa. Eu já vou começar o nosso Mundo dos Famosos de hoje fazendo uma pergunta pra Mari e pra Roberta. Meninas, vocês já se imaginaram dirigindo o Batmóvel? Nunca me imaginei, Netinho, mas agora que você falou, não seria nada mal, né? Assim, eu também acho que ia combinar. Nunca tinha imaginado Roberta agora tá com habilitação já também, hein, Roberta? Imagina chegar aqui no TV Diversa com um Batmóvel. Com Batmóvel, né? Não é... mas por que a pergunta? Mas eu quero falar uma curiosidade antes. Aqui na Diversa, nós temos o Diversa Móvel. Temos o Diversa Móvel. Não é o Batmóvel, mas temos o Diversa Móvel. Temos o Diversa Móvel, mas o negócio é o seguinte, meninas. Neymar foi visto aí dentro de um Batmóvel, né? E ele foi visto, menina, nas fotos que foram divulgadas aí da Premiere. E ele estava aí, então, dirigindo, ou pelo menos simulando que estava dirigindo o Batmóvel. As fotos foram tiradas no lançamento mundial do filme do Batman em Paris, na França. E no perfil oficial do Instagram, o jogador também compartilhou alguns cliques da sua presença no evento. E lembrando que Batman chega aos cinemas no dia 4 de março de 2022, esse ano, né? O novo filme aí de Robert Pattinson vai acompanhar o segundo ano de Bruce Wayne. Falei certo, Mari? Me corrige? Bruce Wayne, Batman. Eu tô bom no inglês, né? Você tá demais, né? Eu tô excelente no inglês. E aí, então... Neymar foi visto, então, dentro do Batmóvel, né, meninas? Não é qualquer carro, né? E eu tô ansiosa aí pra essa estreia, porque vai mostrar um Batman mais sombrio, assim, e pelo trailer eu gostei muito do Robert Pattinson fazendo o Batman, acho que vai ser um filmão, tô ansiosa, então tá aí também, hein? Então, chegando. Eu também tô ansiosa, eu gosto muito do herói Batman e eu tô curiosa pra ver como vai ser o Robert Pattinson como Batman, né? Que aí vai ser mais um ator aí que tá entrando, né, nesse papel. E principalmente que é a primeira vez que a gente vai ver o Batman em início de carreira, né? Porque a gente tá acostumado aí, né, com os filmes do Batman anteriores, o Batman já tava aí na ativa há algum tempo, e o Robert Pattinson vai ser aí um Batman mais no início de carreira, mais vingativo, mais sombrio, como a Roberta falou. Então eu tô bem ansiosa pra ver esse filme. Pois é, e agora, já que a gente tá falando aí de Robert Pattinson, ele defendeu aí Crepúsculo em uma entrevista de divulgação do filme Batman, né? Que a gente tá falando aqui agora. E ele aí que costuma demonstrar um certo arrependimento de ter participado de Crepúsculo, porém, em uma recente entrevista, junto com Zoe Kravitz, com quem aí contracena em Batman, o Pattinson então defendeu Crepúsculo. Zoe confessou nunca ter assistido a um filme da saga, justificou aí que não é a sua praia. Pattinson rebateu em tom de brincadeira, abre aspas, ele falou o seguinte, abre aspas,
nem é mais legal ser um hater. Isso é tão 2010, fecha aspas. É claro que aí a fala do astro repercutiu nas redes e recentemente Crepúsculo voltou ao gosto da galera, resultado aí do carinho que os antigos fãs da saga ainda têm pelos livros e filmes e a nostalgia que eles trazem, né? E o primeiro filme da saga foi lançado em 2008 e o último em 2012. Então aí temos Robert Pattinson defendendo o Crepúsculo, né? Tem que defender mesmo, porque foi o filme que alavancou ele, né? Consolidou ele como ator, então assim, Eu se ele imagino, falar assim, mal, acho que pega até feio pra ele, né? o que acontece é que às vezes ele parece que ele demonstra um certo desconforto com relação ao filme, porque de certa forma, apesar de ter alavancado ele, meio que deixou ele marcado demais por causa do papel, e foi um papel assim, né? A gente fala, tipo assim, eu fui fã de Crepúsculo, gente, eu fui crepusculete na adolescência, eu tive corte de cabelo da Alice Cullen, que é a irmã do Edward Cullen, que é o personagem do Robert Pattinson, então eu falo com propriedade, né, que Crepúsculo foi um filme aí que realmente, né, criou uma legião de fãs adolescentes na época, muito grande, foi uma febre. E que a gente imagina aí, né, que realmente, mas que é um filme que ele tem seus problemas, né, teve algumas polêmicas nos bastidores, teve algumas questões aí, né, é um filme um pouco brega, assim, por assim dizer. Então, assim, eu não culpo o Robert Pattinson por ter um certo ressentimento do filme por esse lado, porque marcou ele muito e acabou que ele, no olhar de algumas pessoas, perdeu um pouco a credibilidade por causa de Crepúsculo. Tanto que quando ele foi anunciado como Batman, houve muita gente criticando, falando, vai botar o Edward de Crepúsculo pra ser o Batman, sendo que ele é um excelente ator, né? Então, a gente entende, né? Justamente nessa situação, a gente meio que vê uma justificativa aí por trás disso tudo, porque no próprio anúncio dele como Batman, houve essas críticas por causa do papel dele em Crepúsculo, sendo que ele é um ator muito bom, que já fez vários outros papéis, né? Que já demonstrou o talento dele em várias outras ocasiões. Então, assim, por um lado eu compreendo, mas é o que a gente falou, né? O Crepúsculo alavancou ele aí, né? Fez ele ser realmente conhecido. Ele tinha tido um papel antes em Harry Potter, que também fez bastante sucesso. Mas aí a gente vê essa situação aí, o que ele falou é isso mesmo, né? Crepúsculo meio que voltou pro gosto da galera, não é mais legal ser hater, e isso é muito 2010. Aquele negócio de 2010, né? Igual o Robert falou. E é isso, então, temos aí Robert Pattinson defendendo o Crepúsculo e tá mais que certo, com certeza. Bom, pessoal de casa, e agora nasceu a filha de Edson Celulari, a novinha aí, Kiara, gente. Olha que fofura. Ela é filha do Edson Celulari, como eu falei, e também da Karen Hoepke. E aí ele escreveu no Instagram assim: nasceu Kiara saudável e cheia de charme, emoção e agradecimento. Vamos de mão dadas, filha, construir o amanhã. E juntos aí há 10 anos e casados há 5, os atores anunciaram a gravidez em setembro de 2021. Lembrando que é a primeira filha de Karen e Edson. E o Edson Celulari já é pai da Sofia, de 19 anos, e também do Enzo Celulari, de 24, aí resultado do casamento anterior com a Cláudia Raia. E agora nós vamos falar de uma fofoca, gente, muito fofa, momento fofura aqui no Manhã Diversa. A gente vai falar da Vanessa Camargo, que simplesmente adotou um doguinho, gente. A Vanessa Camargo aí, então, ela apresentou aos seguidores o mais novo membro da família, o Scooby, um cachorro vira-lata de 10 meses, cheio de energia e muito amoroso. A cantora mostrou que o animalzinho realmente obedece aos comandos e contou também que ele sofria maus tratos na antiga casa. Eu trouxe um vídeo, vamos ver o vídeo dela apresentando o cachorrinho. Vamos ver. Oi, gente, eu quero apresentar para vocês o nosso mais novo integrante aqui da nossa família, um ser que chegou há uma semana aqui nas nossas vidas e que está sendo muito incrível. Ele tá um pouquinho agitado porque tem 10 meses e ele veio de uma história que eu vou contar para vocês e tá muito agitado quando a gente chega, que é o Scooby! Ele pula alto. E ele fica super agitado quando a gente chega. Vamos falar oi, Scooby? Vamos falar oi? Vamos falar oi? Vem cá. Vem cá. Vamos mostrar que você é educado. Quer ver como ele é educado? Ele quer morder, ó. Aí você faz assim, ó. Scooby, Scooby, Scooby. Super educado. Ó, Scooby. Aí, isso. Ai. Ó, meu Deus. Fala oi. Fala, eu sou da raça vira-latas paulista. Oi, gente. Que fofura, que fofura. Muito fofo, né, gente? Então, aí, novo membro da família
da Vanessa Camargo. E é isso, ela apresentou então aí o novo cachorrinho para os seguidores, tá? Eu preciso fazer um comentário vamos sobre comentar, isso, o Netinho, porque ela falou que ele é um vira-latinha, que era de rua, né? E Sofria maus tratos. Sofria maus tratos, eu te interrompi aí, mas acho que você ia dar essa informação, né? Sim. Que ele sofria maus tratos. Eu não sou mãe, eu sou irmã de vira-lata, porque quem é o pai lá em casa é o meu pai, que é o pai do Luke, que também é um vira-lata, que foi também adotado das ruas, que viveu muitos anos nas ruas. E eu preciso dar esse recado pro pessoal de casa, gente. Adotem cachorrinhos, né? Tipo assim, não compre, adote. Se for um cachorrinho de rua, então, tem tanto cachorrinho de rua precisando, né? Tanto vira-latinha precisando de amor. A gente vê, olha que fofura no vídeo ali, né? O Scooby. Eles são muito carinhosos, eles são muito gratos, né? Eles demonstram muito essa gratidão por ter tido essa oportunidade, né? De receber, de ter um lar, de ter uma família. O Luke é o rei lá em casa agora, tipo, viveu 5 anos nas ruas e agora é o rei, o dono da casa. Então a gente vê essa gratidão que eles têm, então eu preciso dar esse recado. Não comprem, adotem. Se for, então, um vira-lata, um cachorrinho de rua, melhor ainda, porque você vai ver a gratidão que eles demonstram, né? A felicidade por ter tido a oportunidade de ter uma casa. Então é isso, eu só precisava falar isso. É isso aí, adotem, gente. Bom, e tem uma nova mamãe também na área, outra mamãe. Nasceu aí o filho da Jennifer Lawrence, de 31 anos, e essa informação foi divulgada pelo site TMZ. E de acordo com a publicação, a criança é da união da atriz com Coke Maroney, a Jennifer Lawrence, e ela ganhou aí, para quem não sabe, ela ganhou o Oscar por o lado bom da vida, né? A criança nasceu em Los Angeles, mas o sexo do bebê e detalhes do parto não foram divulgados. E a atriz só confirmou gestação meses após os primeiros flagras da barriguinha. Então, assim, a gente vai ver aí, provavelmente mais pra frente, né, que ela deve divulgar. Ela é dessas que guarda o segredo, né? Mas ela gravidíssima ali, e agora neném nasceu aí, segundo informações divulgadas pelo site TMZ. Netinho, desde que você assumiu o quadro de fofoca, eu acho que quase todo dia você traz aqui o nascimento de algum ser, então você né, achei isso curioso, porque quase todo dia Netinho tá, né, então galera... Tá trazendo tem muita uma leva, criança, muitos famosos aí, uma né? leva de bebês nascendo aí, que pra todos a gente deseja muita saúde, muita felicidade, pra família, né, sempre reforçando, né, aquele... É um momento para a família que a gente deve respeitar a privacidade, caso eles escolham não revelar o nome, não revelar o sexo, o rosto do bebê. Então é importante a gente, né, também ter isso, sempre desejando muita felicidade e saúde. É isso aí. Mari e Roberta, a fofoca de hoje fica por aqui. Ótimo fim de semana para vocês. Eu volto na semana que vem, viu? Mas antes de me despedir do pessoal de casa, eu quero pedir música, porque a gente está recebendo uma famosa aqui no Manhã Diversa, já que a gente tá falando de famoso. Vamos de música, então, com a Alessandra Crispim. Alessandra, muito obrigado pela sua presença, viu? Vamos que vamos, gente. Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. 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 Na terra dos orixás, um amor se dividia entre o Deus que era de paz e outro Deus que combatia. Como a luta só termina quando existe um vencedor. 11h16 e voltamos agora com Bora Rangar para conferir como tá ficando o bolo de refrigerante de laranja que o chefe Arthur Veloso tá preparando lá na cozinha. Arthur, bolo de refrigerante de laranja, um clássico aí, né, dos anos 90. Eu admito que eu nunca comi bolo de refrigerante de laranja. Eu já já comi bolo de refrigerante de cola. De laranja, nunca experimentei. E eu acho interessante aí essa junção aí, né, do refrigerante com o bolo, né? Às vezes a gente come bolo tomando refrigerante, aí o bolo já tem tudo dentro, mas deve ser muito gostoso. Bolo de laranja é bom, né? Então eu imagino que deva ser gostoso também. Tô curiosa pra experimentar. É gostoso sim, Mari. Inclusive, eu não tinha contado pra minha mãe a receita de hoje. Ela me mandou uma mensagem toda emocionada aí no intervalo. Ela falou que fazia muito esse bolo aí quando era pequeno. Lembrou da mãe dela, minha vovó. Então um beijinho
para minha mãe Selma, que tá sempre aparecendo aqui por aqui, né? É verdade, tem uma receita com valor afetivo aí na sua família, Sim, né? com certeza. E também isso é uma coincidência, né? Do nosso estagiário Thiago também. A mãe dele também fazia muito esse bolo também, ele tava me contando aqui. Legal, olha só, realmente uma coincidência muito bacana. E eu acho que tem tudo a ver com o carnaval, tem um feriado vindo aí, uma ótima época pra fazer bolo, né? Então bora rangar, Arthur. Pois é, bolo é fácil, né, Mari? Que é só botar no forno e fica tudo pronto rapidinho. Bora rangar então. Sejam muito bem-vindos a mais uma vez aqui a Cozinha do Manhã Diversa, no clima de carnaval, com marchinha de fundo, pra gente entrar no clima da folia. A gente tá aprendendo a fazer bolo de refrigerante de laranja, receita fácil para você não ter trabalho aí no feriado, faz rapidinho, pouco ingrediente, bota no forno, tira, serve a galera e se diverte com um bolo diferente aí do que a gente está acostumado. Se você gostou da ideia e não assistiu o primeiro bloco do Bora Rangar, não tem problema, a gente vai revisar os ingredientes dessa receita. Eu vou contar mais ou menos como eu fiz aqui, pra gente poder dar prosseguimento, né? Fazer a cobertura do nosso bolo, experimentar e ser feliz. Então, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela, que a gente vai colocar os ingredientes aí para vocês. Para fazer esse bolo de refrigerante de laranja, você vai precisar de 3 copos de farinha de trigo, 3 copos de açúcar, 4 ovos, 1 colher de sopa de fermento químico, uma pitadinha de sal, 1,5 copo de Fanta laranja, meia xícara de chá de leite de coco, uma caixinha de leite condensado, coco ralado a gosto. A gente está usando aí mais ou menos um pacote de coco ralado. Então, gente, deu para ver aí que é um bolo muito simples de fazer, né? E aí, como que a gente fez? Ele é batido no liquidificador. Já mais uma vez a gente traz um bolo aqui batido no liquidificador. Para você que não tem batedeira em casa, não tem desculpa para não fazer, tá? Falar assim, Arthur, não tem batedeira. Dá para fazer no liquidificador, então é muito fácil, muito democrático. O que a gente faz? A gente começa batendo os ovos, o refrigerante de laranja e o açúcar no liquidificador, até fazer um suco ali bem homogêneo, né? Vai fazer aquele caldo bem homogêneo. Você vê que não tem nenhum pedacinho de ovo, nenhum gruminho de açúcar, tudo bem dissolvido. Você vai despejando aos poucos, de 3 em 3 partes, você vai despejando e vai misturando na farinha. Depois que você misturar tudo usando um garfo ou batedor de arame, a seu critério, você vai adicionar o sal e o fermento químico em pó. Mistura rapidamente ali até dissolver bem. E aí é só passar para a forma untada, primeiro com manteiga, depois farinha de trigo. Lembrando, forno sempre aquecido a 180 graus. Esse bolo ele fica ali em média 30 minutos no forno e, como eu disse no primeiro bloco, você pode e deve, a partir de 25 minutos, fazer o teste do palito, que é abrir o forno, espetar um palito bem no meio do bolo, tirar. Isso você leva o palito até o final do tabuleiro, tira, e o palito não pode sair úmido. Se nessa parte o seu palito já tiver saído limpinho, você já pode tirar ele do forno e aí você espera ele esfriar uns 10 minutinhos para desenformar. Bacana, esse é um bolo que deve ser consumido gelado, porque é uma massa bem molhadinha, bem úmida assim, é um bolo que é para comer gelado mesmo e faz todo sentido, porque ele fica muito mais gostoso depois que está geladinho, porque essa cobertura que a gente vai fazer, ela é absorvida pelo bolo e aí é o jeito mais legal que tem da gente comer esse bolo, tá? Então o que eu fiz? Eu já fiz um bolo, ele tá ali na geladeira, mas esse que a gente fez aqui no primeiro bloco, ó, vou tirar ele do forno para vocês verem como ficou a gente desenformar ele, tá certo? Ó, como tá fazendo muito calor, gente, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu não tô conseguindo ficar aqui no estúdio com o ar-condicionado desligado. Então eu tô mantendo o ar-condicionado muito ligado, bem frio, porque senão eu fico suando muito, eu transpiro muito. E aí o que aconteceu? Esse bolo ele deu uma afundadinha porque ele tomou esse choque térmico. Ele saiu do forno quente pro estúdio gelado aqui, a 16 graus aqui dentro. E aí o que acontece? Ele deu essa afundadinha, mas ele tá perfeito, tá? Essa afundadinha é só por causa do choque térmico mesmo. Eu vou aqui, ó, soltar ele aqui. Esse forno já estava desligado, tá, gente? Eu só mantive ele ali dentro para ele ficar quentinho enquanto a gente não chegava aqui pro bloco pra gente desenformar. Vou soltar ele bem aqui nas laterais com a faquinha e agora a gente vai desenformar ele. Uma dica também, isso é uma dica da minha mãe, ó, ela falou que ela cobre esse bolo com o leite condensado aqui que a gente vai passar
Antes de desenformar, ela nem desenforma, porque aí ele fica uma camadinha grossa aqui em cima. É bem legal também quem quiser fazer assim. Depois é só cortar os quadradinhos e servir. Eu vou fazer desenformando porque eu quero mostrar para vocês o bolo, né, fora da forma. Então, ó, coloquei a tábua por cima, é só virar, dar umas batidinhas. E aí, tá aí o nosso bolinho. E aí você pode desvirar ele também assim, ó. Tá vendo como eu disse que é uma massa bem elástica? Ela não quebra fácil. Então, ó, você vê que eu segurei ele na mão, ele tá perfeitinho aqui. Eu vou levar esse aqui para gelar. E eu já tenho um outro aqui, ó, geladinho, que é a nossa sugestão de consumo, um bolo mesmo para consumir gelado, tá, gente? Então eu deixei esse gelando ali para ele ficar bem gostosão. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai furar toda a massinha do nosso bolo, ó, de fora a fora, que é onde a cobertura vai entrar, né, por esses furinhos e ele vai ficar bem molhadinho. Então você vai fazendo bastante furinhos aí na sua massa, ó, por toda ela todinha, que é para a cobertura entrar aqui, ficar aquele bolo bem molhadinho. Você pode, depois que cobrir, ainda deixar gelar mais um pouco para levar o tempo, né, da cobertura entrar em toda essa massa aqui, ó. Enche ela de furinhos. Agora a gente vai cobrir o nosso bolo. Ó, eu tenho aqui o leite condensado, que é um ingrediente que eu fujo um pouco dele, mas essa semana a gente tá saudosista, a gente tá fazendo umas receitas aí dos anos 90, então tá liberado usar leite condensado, mas vocês verem aí, durante esses 3, quase 4 meses de programa, é um ingrediente que eu usei muito pouco, mesmo das vezes quando a gente fez sobremesas. Leite de coco, o leite condensado, como é feriado, tá liberado, mas é um ingrediente que é bom evitar, gente, porque assim, tem muita açúcar, sabe? Tem conservante. Então, assim, dá pra gente fazer em casa também. Mas aí depois a gente pensa, se vocês quiserem ver uma receita de leite condensado, a gente pode pensar nisso aqui também, eu trago pra vocês. O coco a gente vai deixar pra jogar por cima, mas pode colocar um pouquinho aqui também pra misturar. E aí, ó, aqui eu tô usando o coco seco, tá? Coco ralado seco, sem estar adoçado. Mas se vocês quiserem usar o natural, fica mais gostoso ainda. A gente tá usando de pacotinho mesmo hoje, tá? Olha aqui, ó. Só misturar essa caldinha aqui. E aí a gente vai regar o bolo com ela. Aí, ó, o que você pode fazer? Ao invés de jogar toda a calda aqui em cima, você guarda um pouquinho dela. Para quem fosse servir e quiser jogar um pouquinho a mais, também dá um charme legal, como se estivesse servindo um molho à parte, né? Eu gosto sempre de fazer isso, quando o bolinho tem calda, ó. A gente bota, cobre aqui o máximo que der. Então, já cobrimos o nosso bolo e a gente deixa aqui um pouquinho do lado para a pessoa que gosta com mais calda poder controlar. E aqui, ó, a gente vem e vai colocar coco no nosso bolo. Fácil de fazer, gente. Muito simples, poucos ingredientes, tá? Não tem desculpa para você não fazer na sua casa. Capricha aí, ó. Serve a sua família, seus amigos. Tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar. Eu vou agora partir um pedaço desse bolo, porque é aquele momento crítico, né? Aquela coisa chata que eu tenho que viver todo dia aqui, que é me deliciar com essas receitas maravilhosas que a gente está sempre fazendo aqui. Felizmente, esse é meu dever, né, gente? Provar para vocês que ficou gostoso. Então, ó, vou pegar uma fatia bem grande desse bolo. Olha aí, Gilberto. Olha a fofura. Ó, faz assim, ó. Pro povo de casa ver a fofura do bolo, ó. Ó, então vou botar aqui. Vou regar com um pouquinho aquela cobertura que eu deixei do lado. É porque eu gosto de vir aqui e fazer assim, ó. Ó, eu gosto com a quantidade um pouco obscena, assim, de cobertura, sabe? Eu sou desses. Então, se você for igual a mim, você já sabe, deixa um potinho do lado que vai ser útil. Gente, Bora Rangar de hoje vai ficando por aqui. Nessa sexta-feira de carnaval,
só tá me restando, ó, experimentar um pedacinho de bolo aqui. Dá licença. Hoje tem marchinha, né? Hoje não é samba. Tem samba também, né? A Alessandra Crispim tá aí. Mas aqui na minha trilha sonora tá rolando a marchinha. Carnavais antigos. Na verdade é frevo. A Michelle falou comigo, ó. Eu não sei dançar frevo não, gente. Vou improvisar. Na verdade, eu até sei dançar frevo, o negócio é que meu joelho não me permite, então não vou fazer acabar acontecendo um acidente aqui na TV Diversa. Gente, uma delícia isso aqui, sério mesmo. Molhadinho, essa cobertura de coco, faz em casa, experimenta, tenho certeza que você vai adorar. Meninas, pode ficar tranquilo que eu vou guardar um pedacinho de vocês, tá? Que bom, é bom Já que aprendeu, né, Arthur? A gente não precisa nem falar. E Arthur, você tá com um pedido especial de música pra gente? Pois é, menina. A Alessandra Crispim, minha amiga, tá aí do ladinho de vocês. Vocês estão muito bem acompanhadas hoje, né? Tamo alto nível, né, Arthur? Sextando em altíssimo nível. Altíssimo nível. Alessandra, será que a gente consegue ouvir aquela da Clara Nunes, O Mar Serenou? Arthur, só me colocando aqui, ó, na sinuca. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba no mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira A campanha da Universidade Federal de Minas Gerais para arrecadação de donativos para as vítimas das chuvas encerra hoje. As doações ainda podem ser entregues nos pontos de coleta espalhados pelo estado. Para mais informações, escaneie o QR Code que aparece na sua tela. Manhã Diversa de volta nessa sexta-feira, agora para ensinar você aí de casa a fazer maquiagem recreativa nas crianças para poderem brincar carnaval, claro, com muita animação e estilo. Até porque, Roberta, nada melhor do que uma fantasia e uma bela pintura no rosto para pular o carnaval e ser feliz. Olá, meu nome é Bruna Atalaia, sou recreadora e hoje a gente vai fazer uma pintura facial no Arthur. A gente vai usar alguns pincéis, tinta para pintura facial e um paninho e é só isso. São só 4 cores, no caso do Arthur que é o Hulk, mas dá para fazer com muito pouco em casa. É muito importante a gente delimitar as áreas que vão ficar mais claras. Depois a gente passa, no caso do Arthur, verde no rosto dele inteiro, Arthur. Agora a gente vai preencher, no caso aqui, os dentes do Hulk de branco. Com uma esponjinha a gente vai dar alguns pontos de luz para dar luz na maquiagem dele. Prontinho. Arthur, uma fofura e que maquiagem fácil também de fazer, né? Então, assim, não tem muito mistério não, né, Mari? E fica bem elaborado, mas é claro que essa é só uma sugestão, né, pro pessoal de casa, porque realmente, se você tem um pouco de tinta, obviamente, tinta própria para pintar o rosto, né,
E criatividade dá pra fazer de tudo, né? Dá pra fazer vários desenhos diferentes, dá pra fazer personagens, dá pra fazer, né, uma pintura mais decorativa, colocar ali um pouco de cor, né? E fazer... Dá pra usar a criatividade e fazer o Dia das Crianças. A criançada adora uma pintura facial, né? E, então eu acho que é uma excelente pedida o pessoal que tem criança em casa, que quer curtir o carnaval ali, com segurança dentro de casa, fazer uma pintura facial e quem sabe deixar as crianças fazerem uma pintura facial e vocês também. Eu acho que é uma boa atividade para fazer em família, né? Com certeza. Maria Arthur, que é filhinho da Izzy e do Léo, que são aqui, né, que trabalham aqui na equipe da TV Diversa, uma fofura, e ficou lindo de Hulk, maravilhoso, né? Bom demais. E depois da fantasia escolhida, é hora de selecionar as brincadeiras para curtir com a criançada. Se você tá sem criatividade, fica tranquilo que a gente vai te dar algumas dicas na reportagem que você confere agora. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês nesse dia lindo, nesse programa maravilhoso aqui da Manhã Diversa? Meu nome é Cláudia Xavier Corrêa, sou educadora física e responsável pela Brincatrupe, que faz recreação, animação, brincadeiras divertidas. E eu estou aqui nesta manhã para mostrar para vocês algumas brincadeiras muito legais para a gente fazer em casa e deixar o nosso carnaval mais animado. Já que não tem carnaval de rua, não dá para fazer folia, vamos fazer em casa com materiais muito simples, de baixo custo. O que vale aqui é a criatividade. Então eu trouxe para vocês hoje 3 brincadeiras muito legais para a gente fazer. A primeira, um chocalho, para a gente brincar aí com o ritmo. O segundo brinquedo, confetes gigantes. E o terceiro, serpentinas também gigantes. Vamos lá então? Para fazer o chocalho, a gente vai precisar de uma garrafinha com uma tampa, tá? Qualquer garrafinha que você tiver em casa. Eu peguei esse tubete aqui. E vamos precisar também de pedrinhas coloridas de colocar em aquário. E pode ser caroço de milho, pode ser arroz, feijão, mas eu acho que a pedrinha tem um custo melhor, são coloridas e vão fazer toda a diferença. E aí o detalhe é, colocar essas pedrinhas dentro da sua garrafinha, o quanto você quiser, mas não pode encher tudo, porque tem que ter espaço para que essas pedrinhas se movimentem, né? Para fazer o barulhinho, E aí é só soltar o som aí, entrar no ritmo. E aí a gente também pode decorar essa garrafinha com esses brilhinhos aqui, que a gente encontra em lojas de aviamentos, papelaria. E aí a gente pode enfeitar essa nossa garrafinha para que ela também entre no clima do carnaval. Carnaval é cor, é brilho, alegria. Olha aí como meu chocalho ficou super legal. Gostaram dessa dica? Vamos para a próxima então? A próxima são os confetes gigantes. Vamos combinar que jogar confete de papel em casa vai virar uma bagunça, a mamãe não vai gostar, hein? Isso aqui é feito com aquele macarrão, espaguete de fazer natação, hidroginástica, que você encontra em supermercado, lojas de utilidade, até casas agropecuárias você encontra. Tem uns que tem um furinho no meio, tem outros que são inteiros, não tem problema. E aí, com a ajuda de um adulto, a gente vai cortar esse espaguete com uma faquinha e transformar nesses discos aqui. É legal comprar umas 2 cores para fazer a diferença na hora de brincar. E aí solta um som na sala e joga confete e se diverte. Ele é muito legal porque não machuca e a gente costuma fazer guerra de confete, principalmente quando tem irmão em casa. Um joga para o outro, joga para um, joga para o pai, joga para a mãe. E aí, quando a gente faz bagunça em casa, a gente tem que brincar de guardar o material também. E aí a gente brinca de fazer montinhos. Quem será que faz o maior montinho no menor tempo? E fazer figuras. Então eu posso fazer um coração,
Tudo que vale é a criatividade. Não sei se isso aqui ficou parecendo um coração. Posso escrever meu nome. Usar a criatividade e explorar o máximo que você puder desse material. E aí, não é muito legal brincar com esses confetes gigantes? E ó, dura muito, depois você guarda tudo numa sacola para você brincar em outras ocasiões também. E é decorativo. Legal? E agora a gente vai para o nosso último brinquedo, a nossa última ideia, que são serpentinas gigantes. Eu separei aqui, ó, 3 cores de papel crepom, que é aquele papel que a gente encontra em papelaria, um papel simples. Cortei esse papel, ó, mais ou menos 2 dedos, né, do tamanho. E aí eu abro, ó, eu tenho uma fita bem grande, tá vendo? E o legal é a gente brincar com as cores. Então eu já tinha cortado aqui o rosa, que eu vou colocar aqui por cima. Olha que lindo! E eu cortei também o preto para dar um charme aqui. E não tem problema que eles tenham tamanhos diferentes. Ah, e eu tinha também esse fitilho aqui, ó, porque carnaval é brilho. Então eu venho, coloco esse fitilho aqui para dar um charme. Vou colocar 2 fitilhos. E aí eu tenho que prender esse papel aqui. Então eu venho com um grampeador. Olha como é fácil. Prendo. Aí eu posso já brincar com ele assim, né? Ou eu posso amarrar um fitilho. Aí eu venho aqui depois, dou mais um grampo. Porque aí, ó, eu posso enrolar na minha mão para fazer um movimento bem legal com essas serpentinas gigantes. Olha só que legal, materiais super simples, coloridos, de baixo custo, que vão fazer a alegria aí do seu carnaval. Eu espero que você tenha gostado das dicas. Aproveito aqui para divulgar as minhas redes sociais, @brincatrupe. Tem sempre novidade por lá, tem sempre brincadeira, proposta de atividades diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado muito e que façam aí na sua casa. E agora, um beijo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa manhã tão divertida. Bom carnaval, não vai deixar de curtir. Tchau, tchau! Continue com a gente, porque depois do intervalo tem o nosso bate-papo musical com a Alessandra Crispim. Mas antes, vamos de mais música para dar um spoiler pro pessoal de casa do que vem aí? Esse samba é pra você que vive a falar e a criticar, querendo esnovar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver o samba correr pro lado de lá, fronteiras não há a nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Esse samba é pra você que vive a falar e a criticar, querendo esnovar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver o samba correr pro lado de lá, fronteiras não há a nos impedir. Você não samba. O Cine de Muriaé abriu 8 novas vagas de emprego, com salários de até R$ 2.103 para o município. As vagas são de auxiliar de mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, mecânico de refrigeração, motorista carreteiro, salva-vidas, técnico em informática e vendedor pracista. Para mais detalhes, vá até a sede do Cine ou entre em contato pelo telefone 3721-5824. Manhã de
Diversa de volta mais uma vez pra você, agora 11 horas e 46 minutos ao som de uma swingueira, né, Roberto? Isso aí, pra já entrar no clima da sexta-feira de carnaval. E aqui no estúdio nós vamos começar também o nosso bate-papo musical com a Alessandra Crispim. Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Bom dia, meninas, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui e não tô sozinha, né? Tô Isso com a minha aí. parceiraça de banda, enfim, de vida, de vários projetos que a gente já fez juntos, Maria Assis também. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, bom dia. E pra gente começar, em novembro a gente te recebeu, mas de maneira online, né? E agora, cara a cara, que bom que deu certo. E pra gente começar, quando que começou a sua história com a música? É um prazer estar aqui, né? Finalmente, né? Poder conversar com vocês um pouquinho, contando sobre a minha história, né? Eu que comecei na música desde cedo, a minha família sempre gostava muito de música, ouvia uma variedade muito grande de canções. Então, desde cedo, através dos vinis do meu pai, eu já ouvia, já gostava de várias coisas. E foi na escola mesmo, assim, né? Eu estudei na Escola Municipal Cecília Meirelles e lá a gente tinha vários projetos que, querendo ou não, tipo, instigava os alunos, todo mundo a participar e a viver de uma forma ou outra a arte, assim. E a música e o teatro, assim, desde o início me despertaram muito interesse. Então, com 8, 9 anos, eu já estava fazendo jingle para participar de gincana, então era muito, muito bacana. Acho que foi o meu primeiro momento. E aí eu vi que deu certo, porque não foi só eu. Minha irmã também é cantora e estudou na mesma escola. Meu irmão também é músico, baterista. Então, tá na veia da família, né? Que bacana. E quando que a música deixou de ser apenas uma paixão e se tornou uma carreira? Como que começou essa jornada aí? Nossa, então, depois dessa fase da escola, né? Não parei mais, assim, né? Com 11 para 12 anos, minha mãe me deu o meu primeiro violão. Então, eu comecei sempre a trabalhar, assim, a música em mim primeiro, né? Como compositora, desde cedo, essas coisas todas, enquanto musicista, assim, né? Nunca estava na frente cantando, isso foi muito tardiamente, assim, lá dos 20 anos mesmo, né? E eu acho que, assim, depois que eu comecei a ver e comecei a sacar que as pessoas ao meu redor conseguiam já trabalhar com música e tudo, isso foi despertando meu interesse. Eu que durante a minha adolescência também dividia entre os amores, né? Entre música e esporte. Depois a música acabou que foi me puxando de uma forma mais fervorosa e aí com 18 anos eu lancei minha primeira banda feminina, que foi a Relicária, né? Mas já fazia parte de várias bandas da cidade, assim, depois de 18, 19, 20. E aí depois do programa, aí comecei a fazer meu projeto solo e aí deu no que deu, estamos aqui batendo papo hoje. E outro momento muito importante da sua carreira, com certeza, foi a participação, né, no The Voice Brasil, logo na segunda temporada. Como que foi viver essa experiência para você? Foi uma loucura, na verdade, né? Porque inicialmente foi a minha família e os meus amigos da faculdade também que me instigaram, me incentivaram a mandar um vídeo. Eu ficava, gente, não vai dar certo. Até por causa disso mesmo, né? Eu, até então, era mais freelancer de algumas bandas da cidade. Não tinha ainda um projeto consolidado, um projeto solo. Cantava muito pouco, assim, ainda, né? E eu ficava, gente, não vai ser, né? E, assim, de repente, em 3 meses, né? Que em 2013, né? O projeto... O The Voice Brasil foi veiculado mais ou menos de setembro a dezembro. Então, em 3 meses, eu tive uma reviravolta gigante na minha vida, assim. Então, assim, foi um baque muito grande, positivamente. E em 2014, eu já comecei a desenvolver meu projeto solo, já com uma banda inteira, já que aí eu contei com a participação de vários amigos. Então, foi um momento, assim, muito importante. Eu acho que foi o segundo divisor de águas, assim, na minha vida profissional mesmo, né? O primeiro foi poder ter acesso ao estudo, pegar e começar a estudar primeiro canto e depois os instrumentos. E eu acho que o segundo foi ter esse acolhimento de Juiz de Fora, acolhimento do Brasil inteiro, até de fora, assim, sobre o meu trabalho mesmo. Então isso foi muito gratificante. E o que você já falou um pouco, né? Mas o que foi esse momento, né? O que mudou na sua carreira depois dessa experiência? Você acha que se tornou mais, talvez um pouco mais oficial depois disso ou já era antes? E aí agora, isso aí foi só um impulso? Como que foi? Eu acho que assim, acho que foi exatamente isso, assim, olha, vai ou racha, né, famoso, né, tipo assim, ó, a questão é a música mesmo na minha vida, como trabalhar pro resto da minha vida mesmo, e eu acho que foi conseguir enxergar, assim, o meu nome, assim mesmo, assim, falar, gente,
Porque até então é isso, né? Eu estava atrás de algumas bandas, por trás ali, só participando, compondo a equipe mesmo. E aí agora não, tipo assim, o projeto ele estava encabeçando meu nome. Todo mundo hoje em dia na rua até, às vezes esquece o Alessandra, mas o Crispim tá lá, tipo assim, ô Crispim, a Crispim chegando ali. Então, tipo assim, é muito gostoso saber que você está sendo reconhecido pelo seu trabalho, está sendo reconhecido pela sua história e as pessoas se identificam de alguma forma, sabe? Isso para mim faz toda a diferença. E o nosso bate-papo tá o som de fundo, uma swingueira e tudo mais. Mas vamos do swing pro samba? Vamos que vamos. Hoje aqui, né, eu acho que a gente pegou um pouquinho de várias canções eternizadas nas vozes de grandes mulheres que fizeram e ainda fazem, né, a diferença na nossa música. Então vou trazer mais uma aqui da Clara Nunes e agora, né, trazendo para Juiz de Fora. Salve, salve, mestre Mamão. Vamos fazer Tristeza Pé no Chão. Vamos lá. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Lalaê, vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Laia, laie, laie. Vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Nas platinelas do pandeiro coloquei surdina. Marquei o último ensaio em qualquer esquina. Manchei o verde esperança da nossa bandeira. Marquei o dia do desfile para quarta-feira. Vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Lá, lá, iê, lá, iê, lá, vai manter a tradição. Vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Sensacional! Obrigada. Eu falei, vou esperar o Roberto falar que eu vou falar junto, porque o bordão do Roberto é sensacional, eu acho que é justíssimo, tá certíssimo, é sensacional mesmo. Obrigada. E olha só, a gente tá aqui nas vésperas do carnaval, né? Já começando a folia aqui do Manhã Diversa, então não tem como a gente não falar de samba, né? Queria que você falasse um pouquinho, qual que é a importância do samba pra você? O que ele significa pra você? Nossa, é muito particular, assim, e gostoso trazer um pouquinho essa história minha, né, com o samba mesmo, porque o samba entrou tardiamente, vamos dizer assim, na minha vida, né, um pouquinho antes, assim, de 2013, mais ou menos, que eu comecei a participar de concursos de marchinhas, que comecei a escrever, de repente, e compor sambas, então, assim, é uma coisa muito recente, e comparando outros ritmos, assim, que eu tive mais acesso desde cedo, assim, né, da minha vida. Mas, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, a entender, a ouvir, a pesquisar sobre o samba, assim, quando eu vi já estava no meio, não tinha como separar mais, né? E eu acho que, assim, eu sou muito grata, eu acho que o real sentimento é esse, é a gratidão mesmo, porque a partir do samba eu conheci várias pessoas, comecei a ter acesso a vários locais mesmo, querendo ou não, no The Voice as pessoas me identificaram e me associaram com o samba desde o início, porque eu praticamente interpretei só samba lá. O meu primeiro disco também, a maioria das canções são de samba. Agora que eu estou começando um projeto que aí vem com outros experimentos, outras experiências, outras vivências, mas assim, a gratidão é eterna com o samba e o samba faz parte. Cavaquinho está aqui sempre em punho na mão e vamos que vamos seguindo. E inclusive você tem um projeto chamado Samba da Crispim. Conta pra gente então um pouco mais sobre esse projeto. Samba da Crispim a gente está voltando agora, né, depois da pandemia, e está com um repertório totalmente novo. A Mari está comigo nessa também. E assim, é alegria. Eu acho que assim, a gente ficou tanto tempo separado que quando a gente está
no palco a gente quer que todo mundo esteja ali junto, na energia positiva. Então, o Samba da Crispim ele tem sido um presente mesmo nas nossas apresentações. E principalmente nesse verão, próximo carnaval, a gente fez várias brincadeiras, trazendo o samba, trazendo as autorais, trazendo um pouquinho do axé também, trazendo o ijexá, trazendo essa mistura boa que a gente tem aqui dentro do Brasil. Então, assim, tá sendo muito gostoso voltar com esse projeto de uma maneira mais ampla e eu tenho certeza que todo mundo que ainda não assistiu vai gostar demais. Bom demais. Alessandra, o nosso bate-papo está só começando. A gente vai para um rápido intervalo, mas um intervalo bom, um intervalo com música. Então, opa! Vamos de mais um pouquinho. Vamos que vamos. Vamos trazer Dona Ivone, vamos lá. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra... Vai até de manhã, vai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã. O saravá mineira guerreira, que é filha de Ogum Cunhaçã. Saravá mineira guerreira, que é filha de Ogum Cunhaçã. Saravá mineira guerreira, que é filha de Ogum Cunhaçã. Saravá mineira guerreira, que é filha de Ogum Cunhaçã. Que beleza! Nada como uma boa música para deixar a nossa sexta-feira pré-carnaval mais animada, né, Roberto? Com certeza, Mari. Então vamos continuar também nosso bate-papo com a Alessandra Crispim e Mariana Assis. Deixará. Pois é. Queria saber, então, como que surgiu aí? É uma amizade recente? É uma amizade longa? Você sempre foi do pandeiro, Mariana? Como que foi isso? Bom dia, gente. Então, Vou deixar é uma amizade longa. Eu estava até lembrando aqui. Eu conheci o trabalho da Lelê na época da Relicária, que ela comentou, que ela formou um grupo só com mulheres. E eu acho que na época eu nem tocava ainda. Mas aí foi em 2013 que a gente se aproximou, assim, conheceu e a gente formou um projeto de samba, né? Foi até o meu primeiro projeto. Uma das primeiras vezes, assim, que eu comecei a aparecer com pandeiro. E aí a gente não parou, mas e a gente tá junto aí até hoje. Uma combinação que deu super certo, já vai né? fazer Dos instrumentos 10 de anos vocês aí. também. Exatamente. Além disso, também, a gente também tem o Samba de Colher, que é um projeto com mais 3 meninas, que a gente faz um super resgate aí ao pagode 90, com o pagode atual. A gente tá em todas, né? Tá em todas. Gostei. E agora eu queria falar um pouco da Alessandra compositora, né? Conta um pouquinho pra gente como que é seu projeto criativo, como que surgem as suas ideias. Nossa, eu brinco muito, assim, porque de repente a música me vem e ela vem de um jeito intenso e de uma vez só, assim. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito observadora. E eu gosto muitas vezes de, tipo, transformar todos os meus sentimentos, do que eu acho, em canção, que eu acho que é a melhor forma, é a forma que eu mais consigo me expressar, sabe? Então, às vezes, assim, eu sou motociclista, né? Então, às vezes, eu tô na moto, de repente me vem uma melodia, me vem alguma coisa, eu paro a moto, pelo menos gravo para não esquecer e faço, assim. E tá sendo muito legal poder ter a oportunidade de lançar as minhas canções, nas plataformas digitais e aos poucos veio as pessoas também se identificando com as letras, cantando as canções juntas. Então, assim, quando eu toco num show e de repente as pessoas estão cantando junto comigo, ou então as pessoas pedem as canções, seja nas redes sociais, quando eu abro alguma caixinha, pergunto o que a galera quer ouvir, as pessoas vão e pedem as minhas canções, tipo assim, é uma realização mesmo, é saber que eu estou sendo de alguma forma, além de ouvida, né, mas compreendida. Isso é muito bom.
E recentemente você lançou os EPs Afeto e Resistência, ambos partes do álbum Peso da Pele. Conta mais um pouco pra gente sobre esse projeto, como é que tá sendo? O Peso da Pele é o meu segundo filho aí, né? Meu primeiro disco foi Meu Nome é Crispim, lançado em 2016. E agora, para 2022, a gente vai lançar o Peso da Pele. Mais um projeto que a Mari tá junto comigo, na percussão. Eu tenho o prazer também de trazer meu amigo querido na direção musical junto comigo, que é o João Paulo Lanini, violonista, guitarrista, e está assinando a direção musical e a produção junto comigo. E a gente trouxe também na percussão, além da Mari, o Almin Bar, que é de BH, e a DJ Josi também de BH. E foi um projeto que, assim, ele traz a minha vivência enquanto mulher negra, lésbica, da periferia, e uma forma de olhar para a sociedade, né? Devolver o olhar que a gente cresce trazendo, um olhar pesado, mas eu quis devolver a minha impressão sobre tudo isso, assim. E, querendo ou não, as canções foram só se multiplicando. São 11 canções no final dessa brincadeira toda, e foi até por isso que a gente fez uma prévia, né? A gente lançou primeiro o EP Afeto, o EP Resistência. Vamos lançar também o EP Religiosidade, e aí depois vem o disco todo na íntegra. E que só foi também possível a gente conseguir fazer durante a pandemia, através da Lei Aldir Blanc estadual. E está sendo muito importante, assim, porque aos poucos que a gente está lançando, ainda de forma independente, né, as pessoas estão... o feedback está sendo muito positivo. E a gente teve a sorte também de trazer um projeto que eu estou lançando através do selo Sensorial daqui de Juiz de Fora. Então, assim, está muito importante, está muito necessário, e eu estou muito emocionada mesmo com esse projeto. Espero que todo mundo aí possa curtir. Já tem 6 faixas nas principais plataformas digitais. Alessandra Crispim, o Peso da Pele e os EPs, né? Tanto Afeto quanto Resistência. E para o pessoal que está acompanhando Manhã Diversa, que ficou curioso, né? Tem como cantar alguma música aí desses EPs? Show de bola, com certeza. Essas canções todas, a galera vai sentir vai bater um susto, né? Porque, igual eu falei, que tem DJ, então, assim, os ritmos estão super variados. A gente traz muito ritmo afro-brasileiro, a gente traz uma pegada bem interessante, mas, logicamente, que tem samba também. Então, a gente vai fazer Malandro Pilantra, aproveitar já esse ritmo de carnaval. Fiquem de olho aí, gente, que a história é mais ou menos assim, hein? Malandro Pilantra, me larga na porta de casa e foge pro samba. Pensou que a notícia não ia chegar em casa, as migas do samba me deixam informada. O tempo fechou, te espero acordada. E não venha de caô, de mamô pro meu lado, que eu vou te expulsar dessa vez do barraco. Eu não sou barranco pra homem encostado, eu quero ver você mentir na minha cara, dizer que a culpa é minha e que eu tô errada, de cobrar explicação, dizer que esse colarinho sujou sem mulher. Eu invento coisas pra pegar no pé, que você me ama e que eu não sou uma qualquer. Não sei se você entendeu, mas eu vou explicar. A cega era eu, mas voltei a enxergar. Pegue suas coisas pra não mais voltar. Oi, malandro, malandro, pilantra, malandro, pilantra, ô malandro, segura malandro, pilantra, malandro, pilantra. Bom demais. Obrigada. Só deixa eu lembrar que essa música é minha e da minha parceiraça Clarissa Reoli. Beijo, minha querida. E você falou um pouco, né, sobre os temas que permeiam aí, né, suas criações. A sua música, ela fala sobre a herança ancestral, da luta da mulher preta e protesta sobre as injustiças historicamente sofridas, né, pela população negra, por ser lésbica também. Uma mensagem super necessária. Então, para você, qual que é o papel da música e da arte para você conseguir passar essa mensagem também para fortalecer ainda mais essa luta? É como eu até falei, e assim, sempre falo ao longo da minha vida mesmo, que para mim a música é vida, e
particularmente mesmo, é a minha forma mais clara de me fazer existir no mundo mesmo, assim. Eu acho que a melhor forma de eu poder falar com você, dialogar com vocês, dialogar com as pessoas que estão em casa, é através das canções mesmo, através de me conseguir mesmo, de me portar e de me posicionar, sabe? Então, para mim, assim, é vital mesmo, não só a música, mas a arte de uma forma geral, a educação, enfim. E coisas que a gente está vendo que faz toda a diferença, que faz você pensar em casa, faz a gente aqui também pensar e a gente chegar junto num denominador legal para a sociedade. Então, são coisas extremamente vitais mesmo para a sociedade, então que a gente não pode deixar, enfim, escapar e nem de nenhuma forma deteriorar, né? A gente saber que a cultura, a educação e pra gente aqui, né, a música é esperança, eu acho que é isso. Bacana demais. E é isso, né, que esse espaço possa se abrir cada vez mais, né, para mais vozes, para mais mulheres poderem falar das suas lutas, né, que seja cada vez mais diverso e que tenha espaço para todo mundo. A gente recebeu aqui, foi ontem que nós falamos sobre o voto feminino? Foi ontem. Foi ontem, recebemos a Danilde Petrina para falar sobre o voto feminino. A gente falou sobre a importância dessas vozes na política, né? E essas vozes também precisam estar na arte, na música, na cultura, na educação, para que a gente realmente consiga, para que a mensagem, né, de todo mundo, as vozes de todo mundo cheguem a mais e mais espaços. Então eu acho que é isso, né? E a música, ela traz, né, talvez de certa forma uma leveza para assuntos que são mais sérios e talvez até ajudem a gente a digerir um pouco, né, sobre tantas coisas que precisam ser faladas, né? Então é importante demais e eu acho que é bacana a gente estar, né, mostrar um pouco esses dois lados, né? A gente falou da política, né, e agora falando da música e da cultura, então muito bacana e é isso aí, né, Xing? E com a sua música, então eu acho que fica melhor ainda, que eu tô curtindo demais aqui hoje o nosso bate-papo e o nosso som, assim, a nossa participação musical. Sexta-feira boa demais, né, Roberto? Bom demais, já em clima de carnaval mesmo. Que coisa boa, não, é um prazer estar aqui com vocês mesmo. E eu acho que é um pouco difícil a gente, né, receber pessoal da cultura e da música aqui no programa sem perguntar um pouco sobre a pandemia, né? Porque foi um momento que o pessoal da cultura, da música foi muito impactado. Como que foi esse momento para você e como que está sendo esse retorno? Eu acho que assim, foi como vocês falaram mesmo, assim, foi muito difícil. Eu acho que eu, principalmente, que sou uma pessoa que sobrevivo da arte, então assim, ter essa ruptura que foi brusca, né, para todos nós, mas principalmente para a gente, foi muito sério, então assim, foi um momento de reinvenção mesmo, porque acho que é importante a gente destacar isso mesmo, né, que as pessoas que sobrevivem da cultura ficaram 2 anos assim, tendo que se reinventar para poder sobreviver. Então assim, foi a partir daí que eu comecei a escrever mais editais do que eu já participei na vida e participar de festivais online, e aí tive que montar toda essa estrutura, querendo ou não, né, foi a partir da Lei Aldir Blanc que aí eu consegui desenvolver esse disco, que foi um super desafio, porque era realmente todo mundo em casa, então era tudo online. Esse disco ele aconteceu através de conversas 99% que ocorreram de forma online, sem presença nenhuma de todo mundo, tanto que principalmente a DJ Josi, ela em nenhum momento ela esteve aqui em Juiz de Fora, a gente gravou e ela fazia lá e mandava pra gente aqui, a gente fazia dar certo aqui junto, então assim, foi muito especial por conta disso, né? Porque só se tornou possível porque mesmo separados a gente estava ali com a mente alinhada, sabe? De 5 pessoas, né? Querendo ou não, que fizeram parte de uma forma mais efetiva no projeto. Então, assim, agora esse retorno, eu confesso que eu tô aqui de máscara, a Mari também tá, eu confesso que eu tô voltando ainda a passos lentos, muito cautela, preocupada, né? Mas ao mesmo tempo é um mix mesmo de sentimentos, porque eu tava morrendo de saudade de estar aqui, assim, porque live nenhuma, na minha opinião, consegue dar esse calor que é você tocar e vocês estarem dançando junto e a gente troca no olhar aqui, sabe? Acho que eu estava sentindo muita falta disso. A gente sobrevive não só, né? Principalmente também dessa troca humana, desse calor, dessa energia. Então, assim, eu só espero mesmo que a gente consiga reverter essa situação. Eu sou uma pessoa muito esperançosa, eu espero que tudo dê certo, para daqui a um tempo a gente esteja cada vez mais confortável, comungando mesmo, junto dos momentos, do carinho que é estar
reunidos, né, presencialmente. Com certeza o presencial tem o seu valor, não tem nem como comparar, né, o tete-a-tete com o virtual. E para o pessoal de casa que quer conhecer mais o trabalho tanto da Alessandra quanto da Mariana, como que a gente faz para achar vocês, seja nas redes sociais, seja nas plataformas, se tem Spotify ou não? Fala um pouquinho sobre isso. Gente, então, a forma de vocês me acharem mesmo, principalmente no Instagram, @AlessandraCrispim, com N de neném no final. E o meu disco, o meu nome é Crispim, e agora também os EPs, né? Afeto e Resistência, nas principais plataformas digitais. Então, assim, Spotify, Deezer, enfim, lá vocês vão encontrar esse disco, escutem, compartilhem, comentem. A gente, né, somos musicistas independentes, então a gente precisa do carinho de vocês também nos shows, mas principalmente de forma simples, compartilhando o nosso trabalho, frequentando os locais também, falando sobre a gente, porque faz toda a diferença, e aí a gente vai também conseguindo fazer e devolver isso culturalmente com a nossa arte para vocês. Quer passar o celular? Encontrar a Lelê, vou me encontrar com alguma marcação. Mas só procurar lá, né? Mas tá lá como Mariana Assis, com E mesmo. E vamos juntos, né? Bom demais! O Manhã Diversa, gente, está terminando. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação durante todo o programa. E não se esqueça de ficar ligadinho no nosso site e nas redes sociais da Diversa. Por lá você fica sabendo dos temas da semana, pode mandar perguntas para os nossos entrevistados e também rever os conteúdos do nosso programa que você mais gostou. Fique agora, logo mais, na verdade, às 6 da noite, tem o jornal Diversa em Rede e a gente volta a se encontrar segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. Um ótimo final de semana, um ótimo carnaval com responsabilidade e vamos de música, né? Beijão, gente. Vamos que vamos. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. No serviço de alto falante, no Morro do Pau da Bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, 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 pra avisar de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira, mas é o Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. É que o Zé do Caroço trabalha, o Zé do Caroço batalha, ele malha o preço da feira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder, líder, líder no Morro do Pau da Bandeira.